A sigla IDH se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano, que nada mais é do que uma comparação entre os países. Além de retratar o grau de desenvolvimento do ser humano, avalia também a qualidade de vida oferecida à população. Utilizando o IDH para saber e conhecer melhor cada região, também é possível que os governantes possam ver de forma mais clara quais regiões precisam de mais recursos. A PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é responsável por fazer o relatório anual do IDH. Fatores como a educação, a longevidade e o PIB são levados em conta para a realização no cálculo do IDH, que varia de 0 a 1, sendo 0 nenhum desenvolvimento humano e 1 desenvolvimento humano total. Ou seja, quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é o país. – 25% de menor IDH, desenvolvimento humano baixo, geralmente países pobres. 25% acima dos de menor IDH, desenvolvimento humano médio, geralmente países em processo de desenvolvimento. 25% abaixo dos países de melhor IDH, desenvolvimento humano alto, geralmente países em rápido processo de crescimento econômico, chamados de emergentes. 25% de melhor IDH, desenvolvimento humano muito alto, geralmente países ricos e bem desenvolvidos. Para formular o IDH, a PNUD informou que não coleta dados com os países analisados, mas sim checa bases de dados internacionais, como da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Surge em 2010 o IDH-AD, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade social, que tem basicamente o mesmo objetivo que o IDH, porém, para medir os países conforme o seu desenvolvimento, são utilizados indicadores de desenvolvimento, que nada mais é do que alguns instrumentos cuja finalidade é delinear políticas ou simplesmente ser objeto de estudo ou informação das perdas ao nível do desenvolvimento gerada pela existência dessa desigualdade, em cada uma das 3 dimensões do IDH. O Brasil deixou de avançar no IDH em 2015, com um desenvolvimento marcado em 0,754 de 1, valor máximo. Entre 188 países avaliados, o relatório das Nações Unidas coloca o Brasil na 79ª posição no ranking global de IDH. Em comparação aos demais países da América do Sul, o Brasil ocupa a 5ª posição, ficando atrás do Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. Na América Central, também há países melhores classificados do que o Brasil. Atrás do Brasil e entre países e territórios latino-americanos de alto desenvolvimento humano estão Peru, Equador, Santa Lúcia, Jamaica, Colômbia, Suriname, entre outros. As demais nações latino-americanas, como Paraguai, El Salvador e Bolívia, figuram entre os grupos de médio ou baixo IDH. O Brasil se enquadra em um país com desenvolvimento humano médio. A renda nacional bruta per capita do Brasil era de $14.081 em 2012. Esse valor diminuiu para $8.649,95 em 2016. Em relação aos países emergentes, com as maiores economias, que formam o chamado Grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a renda nacional per capita do Brasil fica à frente da Índia, da China e da África do Sul, mas fica atrás da Rússia, com base nos dados de 2016.
A média de anos de estudo no Brasil continua 7,2, a mesma desde 2010. Aumentou para 7,7 anos em 2014, chegando a 7,8 anos em 2015. A média brasileira, porém, está abaixo das registradas no Mercosul e nos BRICS. O Brasil está abaixo da média da América Latina, que é de 7,9 anos. A expectativa de anos de estudo também continua igual à de 2010. De acordo com a ONU, uma criança de 6 anos que entrar agora na escola no Brasil deve continuar estudando por 15,2 anos. A expectativa de vida do brasileiro teve aumento no IDH 2013, passou de 73,7 anos em 2012 para 73,9 anos em 2013. Desde 2014 para 2015, o índice subiu de 74,5 anos para 74,7 anos. A pesquisa da ONU traz um cálculo do IDH que desconta dos dados de saúde, educação e renda o nível de desigualdade do país. Pelo levantamento, o Brasil perderia 39,7% de seu IDH devido às desigualdades atuais na renda da população. Haveria ainda um desconto de 24,7% em função de diferenças de acesso à escolaridade. No total, o Brasil perderia 16 posições no ranking de desenvolvimento se fosse considerado o nível de desigualdade do país. Segundo as análises feitas pela PNUD, juntamente com a IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a FJP, Fundação João Pinheiro, os índices de desenvolvimento humano municipal, IDHM, para as regiões brasileiras dos anos de 2000 a 2010 são: Norte. O maior IDHM da região é o de Palmas, com 0,788. O menor IDHM é o de Melgaço, com 0,418. O IDHM de longevidade mais alto do Norte é o do Amapá, 73,8 anos. O IDHM de renda mais alto da região está na faixa média, 600 a 699 de desenvolvimento humano. E o IDHM de educação é maior em Tocantins, com 624, e Amapá, com 629. O IDHM médio da região é 0,667. Nordeste. O maior IDHM da região Nordeste é o de Fernando de Noronha, com 0,788. O menor IDHM da região é o de Fernando Falcão, com 0,443. O IDHM médio da região é 0,663. O IDHM de longevidade mais alto do Nordeste é o do Ceará, o de 72,6 anos. O IDHM de renda mais alto da região está na faixa média de 600 a 699 de desenvolvimento humano. E o IDH de educação é maior no Ceará, com 615. Centro-Oeste. O maior IDHM da região Centro-Oeste é o de Brasília, com 0,824. O menor IDHM da região é Japorã, com 0,526. O IDHM de longevidade mais alto do Centro-Oeste é o do Distrito Federal, de 77,35 anos. O IDHM de renda mais alto da região está na faixa alta, de 700 a 799, de desenvolvimento humano. E o IDHM de educação é maior no Distrito Federal, com 742. O IDHM médio da região é 0,757. Sudeste. O maior IDHM da região Sudeste é também o maior IDHM do país, sendo ele o de São Caetano do Sul,
com 0,862. O menor IDHM da região é o de São João das Missões, com 0,529. O IDHM de longevidade mais alto do Sudeste é o de São Paulo, com 75,69 anos. O IDHM de renda mais alto da região está na faixa alta de 700 a 799 de desenvolvimento humano. E o IDHM de educação é maior em São Paulo, com 719. O IDHM médio da região é 766. Sul. O maior IDHM da região Sul é o de Florianópolis, com 0,847. O menor IDHM é o de Doutor Ulisses, com 0,546. O IDHM de longevidade mais alto no Sul é o de Santa Catarina, com 76,61 anos. O IDHM de renda mais alto está na faixa alta, de 700 a 799 de desenvolvimento humano. E o IDHM de educação é maior em Santa Catarina também, com 697. O IDHM médio da região é 754. Valinhos está em primeiro lugar entre as 19 cidades da região metropolitana de Campinas, RMC, na 5ª posição estadual e na 12ª entre os 5.565 municípios do país no Atlas do Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O município alcançou o IDHM de 0,819, considerado muito alto pela ONU. Em 2000, era de 0,741, alto, com a cidade na 18ª posição no país. A longevidade, saúde, é o fator que mais se destaca no município entre os 3 utilizados pela pesquisa. O atual índice mede 0,850, que é considerado muito alto. Nesse quesito, a cidade sempre se destacou. Mesmo há 20 anos, o índice já era de 0,746. Quanto à renda, o município passou de 0,729 para 0,848 em 2010. A melhora mais significativa foi quanto à educação, que partiu de 0,391 para 0,763. O indicador de educação foi calculado com nova metodologia. No IDHM anterior, eram levados em conta a taxa de alfabetização e a taxa bruta de frequência à escola. Nessa, ficou mais exigente e considera os adultos com ensino fundamental e até que ponto os jovens frequentam a escola de forma adequada. O IDH do Brasil estava mostrando sucessivas evoluções de 1980 até 2014, graças às políticas públicas que visaram o melhoramento de 3 fatores importantes: saúde, expectativa de vida, educação, escolarização e renda nacional bruta per capita, apesar de existirem ainda inúmeras carências. Em 1980, saiu de 0,545, baixo IDH, e 2014, 0,754, alto IDH. E pela primeira vez em 2015, o valor do IDH se manteve em 0,754. De acordo com o representante residente da PNUD, o argentino Jorge Chedier, o Brasil avançou muito nos últimos 30 anos, mas tem um passivo histórico de pobreza e desigualdade grande, o que dificulta um crescimento maior no ranking de desenvolvimento. Os resultados indicam os efeitos das crises econômicas e políticas que afetam o país desde 2014. De acordo com a PNUD, mais de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2003 e 2013. No entanto, o nível da pobreza voltou a crescer entre 2014 e 2015.
quando cerca de 4 milhões de pessoas ingressaram na pobreza. No mesmo período, a taxa de desemprego também voltou a subir, atingindo mais de 12 milhões de pessoas. E a situação é mais grave entre jovens e mulheres. Diante de situações como essa, verificada também em outros países, inclusive em economias desenvolvidas, o PNUD recomenda a adoção de políticas públicas universais afirmativas, que fortaleçam a proteção social e deem voz aos excluídos. Em termos globais, um informe sobre o desenvolvimento humano do PNUD mostra que, apesar de avanços mundiais, há ainda uma enorme quantidade de pessoas sendo deixadas para trás, em todos os países, inclusive nos de alto desenvolvimento humano.